Boa noite, pessoal. A gente vai dar agora prosseguimento aqui. Mas antes, eu só queria falar para vocês que no final eu vou mandar uma chamada para vocês preencherem. Eu vou mandar aqui no chat o link e vocês só preenchem com o nome e e-mail, né? Pode falar. Licença, boa noite. É que eu estava Boa sem noite. internet ontem à noite, aí não deu para me assistir a aula. Eu estou indo agora aqui em casa. Quero desculpar a minha ausência de ontem. É que eu estava presente na aula no dia, foi segunda-feira, foi que Oi. não teve a aula. Daí, no outro dia, faltou energia aqui, tem uma situação na nossa fibra daqui. Aí só justificando a minha ausência de ontem. Não, não se preocupa. E também, se tu quiser ver depois, o professor Elton vai postar no canal dele gravada essa aula. Tu pode Muito ver a bem, primeira parte lá. tudo bem, obrigado, desculpando, tá? É isso. Então, gente, ontem a gente parou aqui, que a gente fez a conexão com Fecha API. Só que fecha API. Agora a gente vai fazer a mesma conexão parecida, só que agora a gente vai usar de fato um banco de dados. A gente não vai ficar aqui só nessa tela do Fecha API. Porque a gente cria uma execução por aqui, eu vou reforçando o exemplo para vocês. A gente vai pegar o. Até eu preciso só rodar aqui. Ficou aqui. Qualquer edição que eu fizer aqui, ele não vai ficar salvo, porque não está conectado em nenhum banco de dados. A gente viu lá que está só aqui no VS Code, só o código. Só vai ficar salvo essas informações porque a gente botou de exemplo esses modelos aqui. Mas se a gente vier de novo e fizer atualizar alguma coisa, por exemplo, eu vou editar esse livro aqui, pegar o ID dele aqui, mudar o nome aqui, tá vendo o nome aqui? Agora dar um execute aqui de novo. Não achou o livro pelo ID. Vou testar esse outro aqui. Dá o nome dele. Agora foi, ó. A gente atualizou aqui. Se a gente der executar aqui de novo, ele vai mudar aqui, ó. Mudou aqui. Mas se a gente reiniciar essa aplicação e tudo, ele não vai salvar nenhum dado que a gente fez. Aqui ele salvou porque essa execução está aberta, mas se eu vier aqui no VS Code e parar aqui, quando a gente voltar de novo, ele não vai salvar nenhuma informação. Só que agora a gente vai aproveitar essa pasta aqui que já está criada, só que dentro dela a gente vai ter que instalar essa dependência aqui, que é para poder utilizar o MongoDB. Vou botar o pipstar, o PyMongo. A gente vai lembrando, sempre dentro do ambiente virtual aqui da VM. Tá, foi instalado. Antes a gente vai só organizar esse código aqui. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês que uma coisa muito importante para a utilização
do Flash API e do MongoDB é a documentação do código. E eu digo da gente criar aqui uma pasta, é aqui onde vai ficar o nosso banco de dados. A gente põe database no nome. A gente botando esse nome, você vê que já fica um íconezinho aqui. Uma pasta com íconezinho diferente. Porque o VS Code já entende que isso aqui vai ser o banco de dados, onde ele vai ficar inserido. E também, dentro dessa questão de rotas, a gente cria esse arquivo vazio aqui, init.py. Isso aqui é dois underline entre underline, underline, init.py. Isso aqui não vai ter nada, ele só vai ficar vazio aqui, que é justamente para o MongoDB entender que esse arquivo é onde está a database. É só questão de rota, roteamento. Aí sim, dentro do nosso, já da nossa pasta database aqui, a gente vai criar dois arquivos, que são os modelos e os esquemas. Põe models, que vai ser o modelo utilizado no banco de dados. A gente põe models, vai criar mais um, são os esquemas. Que é muito comum, se a gente pegar qualquer código para ver, vai ter essa mesma estruturação aqui. Aqui vai ficar os modelos que a gente vai utilizar para representar, por exemplo, um produto, seja um produto, vai ter nome, preço, ou se for uma pessoa, vai ter nome, idade. Aqui vai ficar o modelo do teu dado. E aqui no esquema vai ser o retorno da função de vocês, que vai converter o documento do MongoDB para o dicionário que vai ser retornado na API, ou seja, ele vai retornar o lado do MongoDB para um JSON que vai ser entendido no Fast API. A gente vai fazer essas duas funçõezinhas. E também aqui, agora aqui fora, na pasta principal, junto do nosso main, a gente vai criar a nossa config, que vai ser a conexão do banco de dados com o nosso programa. Vou só limpar aqui primeiro esse código. Só retornar de novo o nosso app aqui. Essa é a nossa função principal. Desses imports, eu acredito que a gente vai usar acho que a gente não vai utilizar a maioria deles, mas se a gente for utilizar, eu ponho. Por enquanto, a gente vai importar aqui o Flash API, que a gente já está utilizando. A gente vai ter que importar também. Antes da gente importar essa pasta config, só renomear ela correta aqui. Essa configuração a gente vai pegar lá dentro do Mongo. Antes da gente fazer isso, eu vou definir logo o nosso modelo aqui, dentro de modelos. Aqui eu vou precisar do PyIdentical, só para ele entender que isso aqui vai ser o valor. Import. A gente usa o base model, que é para definir que isso aqui vai ser um modelo utilizado. Aqui a gente vai criar nossa classe, vai ser o nosso cliente. Aí ele vai ser o nosso base model, vai ser o modelo de dados que vai ser utilizado, nosso padrão. Vou botar aqui o nome, esse nome vai ser uma string, vou botar
a idade, ou pode ser qualquer outra informação. Botar também e-mail. É tudo string isso aqui. Na verdade, a idade é inteira, né? Porque vai ser um número. Vou botar inteiro aqui. Tá. Vou trabalhar com esse exemplo rápido. Então, o nosso modelo vai ser esse aqui. Aqui no Models já tá tudo ok. Vai ser só isso, porque a gente vai ter nome, idade e e-mail. Se a gente tivesse, por exemplo, eu tenho cliente e eu tenho produtos. Eu tenho uma pasta, eu tenho uma classe cliente e uma classe produto. Todo modelo que a gente for utilizar no banco de dados vai ficar todo nessa pasta. Isso aqui é cliente, aí podia ter um produto, podia ter um veículo, aí assim vai. Mas o padrão é esse aqui, a gente criar o base model de cada um. Aqui vai o nome e aqui vai dizendo que ele é um base model. A gente só importa aqui do PyDent. Aí lá a gente põe as informações que a gente quer. O nosso modelo está ok. Agora a gente vai passar para os nossos esquemas, que é o que vai fazer a conversão de dados. Aqui, isso aqui vai ser uma função. A gente vai botar def, botar aqui cliente, posso botar cliente ID para cliente individual. Esse aqui vai ser o nosso cliente. E isso vai retornar o quê? O que vai ser o nosso cliente? Ele vai ser lá o que a gente viu. Primeiro ele vai ter um ID, isso vai ser gerado pelo banco de dados padrão, por isso que a gente não coloca lá no nosso modelo. A gente não põe aqui porque isso é gerado automaticamente pelo banco, um ID para cada um. Esse ID vai ser uma string, porque ele pode ter número também, letra. Cliente. Tem que ter esse underline ID, tá, gente? É só pra, é semântica mesmo. Ele vai converter o object ID que vai chegar aqui para string, por isso que a gente botou esse string aqui, cliente ID. Ele vai converter o valor que chegar para string. Se o banco de dados entender e não dá nenhum conflito, a gente fecha a API e o nosso banco de dados. Vai ter o nome, vai ser cliente, é o que a gente criou lá, cliente, nome. Aqui vai ser e-mail, né? Foi nessa ordem que eu coloquei. Botei idade e e-mail. Acho que eu vou inverter essa ordem para ficar mais. Vai ficar nome, e-mail e idade. Que vai ser alterado, tá? E-mail, idade. Aí isso aqui a gente vai fazer. Isso aqui é para buscar um cliente. Lembrando que isso aqui é a função responsável para converter o documento do MongoDB para vai ser retornado um valor que a API possa entender. Aí essa aqui é para retornar um que vai ser, no caso, um cliente individual nosso, e a gente vai fazer um aqui para retornar todos os clientes. Botar clientes todos. Também vai ser o cliente aqui. Eu vou deixar cliente para não ficar o mesmo aqui, que já é cliente, né?
Aqui é bem mais simples a lógica. A gente pode botar só para retornar. Pode botar para retornar o cliente individual, que já vai ser esse modelo lá. Já vai pegar o modelo pronto. O cliente para clientes dentro do nosso cliente, que é no plural, que foi isso que a gente fez aqui. E vai retornar tudo. O nosso esquema em si vai ser esse. Isso aqui é só para o código retornar o valor que o MongoDB vai entender. Que o MongoDB vai entender, no caso. Pronto, nosso esquema é isso. O nosso modelo já está pronto. Nosso esquema está pronto. Então a gente já pode partir para. Antes da gente fazer nosso config, vou só botar para retornar uma mensagem aqui que vai ser o teste. Vou botar aqui para retornar. Lembrando que a gente faz primeiro com get. Vou botar um get aqui só para retornar uma mensagem, igual aquele primeiro exemplo que a gente fez. A gente não vai definir uma rota, a gente vai botar o barra aqui que vai ser como se fosse uma rota universal. É a primeira que entra. Aí aqui a gente define, vai ser a home. Essa nossa home só vai ter uma mensagem. Vai ser mensagem, cadê message? Porque aí vou botar message. Aqui é a API dos clientes. É só para a gente ver se vai retornar esse texto lá. Agora, no nosso config, é aqui que a gente vai fazer toda a conexão com o MongoDB. Agora a gente pode ir aqui. A gente vai utilizar o serviço em nuvem do MongoDB. A gente pode instalar ele por VPS, se alguém tiver, pode instalar na tua máquina pela VPS, ele vai ficar rodando na tua máquina. É bom indicado, tu pode rodar na máquina direto, mas é indicado ter uma VPS, porque a VPS ela funciona 24 horas por dia. Se tu instalar só localmente, ele vai funcionar só quando o teu computador estiver ligado. Para testar é bom, mas eu indico ter uma VPS. Pode ser o EasyPen também instalado, pode instalar dentro dele. Mas a gente pode usar aqui o próprio serviço deles. O serviço deles é pago, mas a gente tem como utilizar o cluster deles de graça. Claro, tem algumas limitações, mas não é uma tão grave. Vou logar aqui com o Google. Ah, eu só digitei MongoDB. Deixa eu ver aqui, ó, mongodb.com. Vou abrir esse site deles aqui. Deixa eu ver em começar. Vou logar com o Google mesmo. Botar o e-mail da tutoria aqui. Aqui a gente vai dar OK. Só os termos. A gente pode botar que está estudando sobre o MongoDB, botar que não tem experiência. Que a gente vai escolher o Python, que a gente está utilizando em Python.
Pode botar outros aqui. Pode botar esse não. Em aplicação, a gente pode botar esses serverless aqui. Tá ok. Aí aqui, ó. Aqui a gente escolhe o plano gratuito, que é esse free aqui. É também chamado de M0. Deixa eu botar no gratuito. Ele vai pedir um nome, a gente pode botar o nome desse cluster como. Deixa esse DB teste, né? Da DB-teste. Vou deixar DB teste mesmo. Aqui a gente pode escolher qualquer provedor desse. Pode ser o da Amazon, deixa aqui São Paulo mesmo. Que não precisa preencher. Aí a gente vai clicar bem aqui. Create Deployment. Aí aqui ele vai cair logo essa tela aqui. É aqui que a gente vai fazer a conexão lá dentro do nosso VS Code. Aqui eu vou botar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo, só para testar. E esse aqui, esse username que vai ser conectado lá dentro também. A gente vai ter que lembrar só dessa senha aqui. Que eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aí aqui a gente pode escolher o método de conexão. Foi. Aí vai abrir aqui esse driver. A gente vai utilizar essa opção. Aí aqui dentro desse driver a gente vai escolher aqui a linguagem que a gente está. Python. No caso eu estou acima da 3.12, a gente pode utilizar 3.12. Aí aqui dentro a gente vai ativar essa opçãozinha. Vai abrir esse código aqui. A gente vai copiar ele. Vai voltar lá no VS Code. Já dentro do nosso configs aqui, que vai ser conexão. E a gente vai utilizar só essa parte que a gente pode ignorar. Aí aqui a gente vai só botar, definir a nossa database, que vai ser o quê? Vai ser cliente, cliente, no caso aqui é client. Isso aqui é da linguagem, tá, gente? Isso não é cliente que eu estou fazendo, isso aqui é do MongoDB, o client que vai ser o nosso banco de dados aqui. Aí aqui eu ponho o nome dele. Deixa cliente DB mesmo. Aí a nossa collection vai ser igual DB, que é a database, né, vai ter os nossos clientes. Aí aqui dentro do MongoDB a gente vai ter que pegar aquela senha que a gente criou no nosso usuário. A gente vai voltar lá no nosso MongoDB. Geralmente ele já vem com o nome de usuário aqui, mas se ele não vier, pode clicar ali na abrir a documentação.
Tá aqui, ele ficou salvo. Vai ser programa de tutoria DB User. É só a gente clicar aqui, tá, gente? Nesse connect aqui. Cliquei errado. É só a gente clicar no connect. Vou botar Márcia para ser mais simples. A gente vai utilizar esse nome aqui dentro. E a senha, eu já vou até mudar aqui, porque a gente vai utilizar aquela mesma senha. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai cair naquela mesma tela de novo. Aqui não vai mudar nada. Era só para a gente salvar um nome novo e a senha. Pode dar um dano aqui. Aqui está carregando. Nossa. Agora a gente vai rodar aqui o Fecha API de novo. Vou só pegar o comando aqui. Tá aqui, o Fecha API rodou. Tá aqui, foi só aquela home que a gente fez aqui. Só esse home aqui. Só para ele retornar a mensagem. Ó, ele retornou a mensagem, API diferente. Então tá conectado aqui. Agora a gente vai voltar aqui no Mongo. Ó, aqui ele deu aqui, ó. Dataset carregado com sucesso. A gente pode ver aqui nesse Create Cluster. Ah, não. Deixa eu ver aqui, pode vir em clusters. Tem Browse Collections. Tá aqui do nosso projeto. Tá aqui o nosso DB teste, fica carregando. Por enquanto ele não tem nada, mas ele já está criado aqui. Agora a gente vai voltar no VS Code. Mas a conexão em si está feita. A conexão é essa aqui. A gente pega lá dentro do MongoDB mesmo. Já vem tudo pronto. Agora aqui dentro do nosso main, a gente vai fazer o nosso primeiro app post agora. Que vai ser o para cadastrar um novo cliente. Então vai ser o nosso post. Esqueci do arroba aqui. Agora esse nosso post, sim, ele vai ter a tabela própria dele. Que vai ser o quê? A nossa tabela clientes. A gente vai fazer a nossa funçãozinha. Vai ser o quê? De criar cliente. Só que eu vou ter que importar também, para não dar erro. Que foi aquele cliente que a gente criou dentro das outras pastas. A gente vai aqui from a nossa database, que é essa pasta aqui. A gente vai lá pegar em models. A gente vai importar o cliente. Importar o cliente, que vai ser esse cliente aqui de baixo.
vai ser esse cliente aí. Aproveitar também, a gente vai precisar importar depois também os esquemas. Aí lá dentro do esquema a gente vai importar cliente individual e o cliente todos, que vai ser retornado no método post e no put. A gente tem que importar também aqui a nossa, a nossa conexão com o banco de dados, que é a nossa configs. A gente vai importar de configs, vai importar a nossa coleção. Foi collection que a gente criou lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Collection, aqui tá collection. Tá, collection. Ele importou, configs, import, collection. Aí tá dando erro no import. Configs. Ah, tá tudo aqui. Deixa eu executar mais pra frente. Ah, tá. Eu botei import aqui. Não é import, é from aqui. Agora sim. Tava errado bem aqui. Eu botei import e import. Era o from. Tá, acho que a gente já importou tudo que vai precisar. Então a gente pode dar continuidade aqui ao nosso post. Deixa eu ver se eu vou até botar aqui só para nosso post, né? Vai ser criar um cliente. Tá, agora a gente vai começar a nossa função de fato. O que vai ter nesse nosso criar cliente? Porque depois do criar cliente a gente vai fazer o nosso listar cliente, o nosso get. Mas como a gente está usando o banco de dados e não tem nenhum exemplo pronto, a gente tem que fazer primeiro criar um cliente para poder retornar alguma coisa. Tá, dentro dele a gente vai ter eles vão ter um dicionário, eu vou botar aqui, ticket, que vai ser o quê? Aquele cliente que a gente fez lá. Cliente. Opa, não posso sair dessa função. Ele vai ter um resultado. Esse resultado ele vai ser inserido dentro desse collection. Seria dentro do nosso cliente dicionário aqui. Isso aqui é quando a gente for criar um cliente, a gente vai digitar lá dentro. Ele já está importando do modelo cliente as informações. Ele vai pegar essas informações, criar um novo cliente e isso vai retornar esse resultado. Aí, com isso, a gente vai ter um novo cliente dentro dessa nossa coleção. Vai ser esse find only para dizer que é o único documento dentro da database. Aí, como ele vai ser único,
ele vai ser retornado aquele ID que a gente fez. E vai ser inserido um ID para cada criação nova. Cada cliente novo que a gente criar, vai ser retornado um ID novo. Isso vai ser retornado em um cliente individual. Esse aqui. Aí esse vai ser um novo cliente, que é esse cadastro aqui. Mas acho que tá tudo ok. Esqueci nenhum ponto. Bora ver lá no Fecha API. Olha, o nosso post está aqui dentro do Fecha API. Só dar uma atualizada aqui no MongoDB. Tá vazio, a gente ainda não fez nada. Agora, bora testar esse nosso post aqui. Nosso post, se ele está cadastrando mesmo. Vou dar o tryout aqui. Aqui ele está dando um exemplo. Olha. Aqui é o que vai ser um nome, um formato. Vou botar aqui. Arroba, e-mail, vai ser o teste da 22. Para executar isso. Isso que deu erro aqui. Deixa eu ver o erro que ele está colocando. Aqui ele está dizendo erro no configs. Tá, aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok também. Tá dando erro no configs aqui. Deixa eu ver aqui se eu fiz mais alguma coisa errada. Tá, meu cliente. Então, resultado. Inserir. Eu vou ter um novo cliente. Vou parar aqui. Eu vou parar aqui e se carregar de novo. Só voltar aqui no meu MongoDB e ver se tá tudo ok mesmo.
Aqui eu vou refazer a conexão com o Mongo e tá acusando um erro, né? Ou foi porque eu não criei também esse database user. Eu vou apertar para criar aqui. Tá dizendo que a senha é fraca. Ó, agora foi, gente, tá faltando eu clicar mesmo naquela opção que tem aqui, Create Database User. Aí aqui a gente vai voltar de novo na mesma conexão. Ó, aqui já veio. Era isso que tava faltando, eu não tinha criado. A gente vai reaproveitar esse código mesmo. Isso aqui vai se manter, só vou dar uma quebrada nele bem aqui. Aqui a gente vai mudar aquela senha nova que a gente botou. Senha 01. Essa parte aqui a gente não precisa. Salva isso. Agora bora voltar lá no nosso Flash API. Dá um dano aqui. Só deixar ele conectar aqui dentro do mundo. Beleza. Vou voltar aqui no Flash API e vou manter esse mesmo exemplo aqui. Não, melhor recarregar a página. Vou tentar aqui de novo. Tá massa. Teste, arroba, com 22, a idade. Que eu vou executar. Agora sim ele retornou 200, ó. Quer dizer que foi ok. Olha, ele já gerou o ID, o nome e as informações que a gente botou. Agora, bora olhar lá dentro do nosso Mongo. Dá uma recarregada aqui na página. Já vai ter que aparecer aqui. Ó, cliente DB aqui. Que foi que a gente criou lá dentro do código. Você vai clicar aqui em clientes. Ó, já está aqui o primeiro cliente. Então, a nossa conexão com o MongoDB está ok. Tanto que se a gente vier aqui, ó, e adicionar um dado novo, ele vai pedir esse formato. Mas esse formato a gente pega onde? A gente vem aqui no Flash API, ó, esse mesmo formatinho aqui. Só que aqui eu vou mudar para, por exemplo, Daniel. Tá, tá faltando uma chave aqui. Por inserir. Tá aqui, Daniel. Como é para a gente saber se está funcionando também aqui dentro do Flash API? A gente vai ter que criar mais um outro get aqui, que é o get para listar os nossos clientes. A gente fez aqui só para inserir um cliente. A gente vai voltar lá no nosso código. A gente já fez aqui o método para criar. Agora a gente vai fazer um para buscar. Mesmo padrão, app, olha, lembrando que esse app é o nosso Flash API aqui em cima. A gente definiu que o app é igual ao Flash API. Você não está digitando Fast API o tempo todo. A gente faz isso para facilitar.
Agora vai ser o nosso get, né? Então, o nosso get. Ele vai ter essa mesma rota aqui, eu vou pegar ela, e vai ser dentro da nossa tabela cliente, tá? Vai ter essa mesma rota. Aí aqui a nossa função vai ser listar os clientes. Ela aqui é a mais simples que a gente tem. Então vai ser o quê? A gente vai pegar os nossos clientes lá, seus clientes, e vão ser igual a nossa coleção lá que a gente tem de clientes. Põe um find para procurar eles. Isso vai retornar a nossa lista lá de clientes, que vai ser todos os clientes. Pegando o nosso modelo cliente. Para comentar aqui, é o get, né? Car clientes. Salvar aqui. A gente vai voltar aqui, atualizar a página. E aparece aqui o nosso get, de listar clientes. Tem dois gets, porque a gente, lembrando que a gente fez aqui um get para retornar uma mensagem, para dizer que está funcionando. Por isso que é esse home aqui. Deixa eu voltar lá no código. É esse get aqui, ó. Eu vai retornar só essa mensagem. Tá. Bora ver o nosso get de listar clientes. Lembrando que a gente fez um registro aqui pelo Fast API e um registro lá pelo banco de dados. Então tem que aparecer os dois registros que a gente fez aqui. Ó, deu certo. Retornou o código 200 e retornou. O teste que a gente fez aqui dentro do Fast API e retornou o que a gente fez lá dentro do Mongo. Então quer dizer que a nossa conexão com o Mongo tá ok. Se vocês estiverem trabalhando, gente, se vocês gostam de trabalhar com outro banco de dados que não seja relacional, o padrão vai ser quase esse mesmo, de criar uma database, uma pasta de database, vai ter modelos, esquema que vai mudar aqui nas configurações. Se estiver usando PostgreSQL, vai ser outra conexão aqui. Se estiver usando, enfim, o MySQL, vai ser outra conexão. Mas em si é dentro desse arquivo configs que a gente faz toda a conexão com o banco de dados. Tá, a gente fez o nosso put, nosso post, na verdade, o nosso get, e agora que a gente vai fazer o nosso put, né? Para atualizar o cliente. A gente vai fazer um CRUD completo aqui. Tá o put, né? E vai atualizar o cliente. Aí aqui vai ser o quê? Aquele mesmo padrão, eu vou até copiar daqui. A gente vai utilizar essa mesma rota aqui. Eu só vou mudar aqui de post para put. Aí aqui dentro, só que aqui dentro a gente só vai mudar uma coisinha. A gente vai botar aqui, só adicionar um barra ID, que é para indicar que vai ser procurado pelo ID do cliente. Porque a gente precisa buscar algum arquivo para atualizar. Por exemplo, vai atualizar o quê? Por nome ou pelo ID. Geralmente é melhor com ID, porque por nome, por exemplo, pode ter duas pessoas com nome igual. Aí vai dar conflito. Aí como o ID é único, a gente utiliza aí. Tá, a gente pode começar nossa função aqui, que vai ser de atualizar clientes. Que a gente vai ter o quê? Vai puxar o ID. Seu ID vai ser mais 30. E o cliente lá do nosso base model, que é cliente. Que a gente vai começar de fato.
Aí a gente vai ter que atualizar os dados lá dentro do banco. A gente vai pegar a nossa collection. Lembrando, por que a gente usa esse collection? Porque a gente botou aqui, ó, que o collection é igual a database cliente. Então, a gente vai pegar a nossa collection. A gente vai utilizar esse find one update aqui, que já está dizendo isso, que é para fazer um update dentro da coleção. Aqui a gente vai buscar, né, o ID lá. Esse ID, lembrando que ele já é definido pelo banco, por isso que a gente põe um object. Na verdade, é o object ID. Deixa eu ver se ele está importado ou eu não importei ele. Tá, não importei ele aqui. A gente vai importar ele dentro do JSON. Então, como é que o JSON é a linguagem que o Flash API trabalha. É bem parecido com o JSON. Object ID, que é isso que a gente está utilizando aqui. Tá ok. A gente já está com o nosso Object ID aqui. Ele é equivalente ao ID que a gente já tem. E aqui para a gente, ontem a gente fez na atualização, a gente botou termo por termo. Tipo, daquele modelo, a gente botou nome, aí vai atualizar e-mail, vai atualizar idade, vai atualizar. Para a gente não tá precisando escrever linha de código, a gente pode pegar, fazer o seguinte. A gente põe entre aspas o cifrão set, que vai setar tudo que tem lá. De onde? Do nosso dict, que é esse dict que a gente fez aqui. E vai puxar de cliente. Ele também vai ser puxado de cliente. É para ele entender que é tudo aquilo que tem no cliente. A gente não vai precisar estar, por exemplo, digitando lá nome, igual a string, e-mail. A gente põe isso aqui que vai retornar já tudo que tem lá. Aí isso vai gerar o nosso cliente atualizado. E esse cliente atualizado ele vai ser igual ao cliente. Na verdade, o cliente é nosso collection, que é o nosso banco de dados. O, o termo específico, que é find one, que a gente vai atualizar só uma pessoa. Isso, ela vai ter o ID dela. Também vai ser igual aquele object ID. E é equivalente ao ID do banco. E isso vai retornar o cliente, porque a gente vai ser o individual, porque a gente atualizou um registro só. E ele vai estar atualizado. Então ele vai ser o cliente atualizado. Pronto, agora bora ver lá no Fast API. Carregar a página aqui. Tá aqui o put, atualizar cliente. Bora pegar. Vou só dar o get aqui para listar, para a gente pegar um que já esteja pronto. Pegar esse do Daniel aqui. Aí a gente vem aqui no nosso put, vai dar um tryout. Aí aqui dentro a gente vai colar que a gente pegou lá, o Daniel.
A gente vai mudar aqui da Renata. Aí esse ID vai ser utilizado aqui em cima, porque ele é a nossa busca. Ele vai procurar esse ID e vai atualizar esse termo lá. Então a gente pega esse ID aqui, cola aqui. A gente mudou o nome, né? Agora bora executar. Tá aqui, ó, retornou 200, que vai ser a requisição. Agora bora ver lá no get, bora listar de novo aqui. Vou dar um execute de novo aqui. Ó, aqui já mudou o nome. Mudou de Daniel para Renato. Então, o nosso pode estar funcionando aqui dentro do Fast API. Agora, bora ver lá dentro do Mongo. Se atualizou o registro aqui. Atualizar a página. Tem banco de dados que demora, às vezes, a atualizar algum registro. Por exemplo, quem usa o Supabase demora um pouquinho, mas geralmente é rápido. Ó, aqui já foi. Então, quer dizer que está tudo ok. Os nossos métodos estão todos funcionando. A gente está criando, a gente está buscando, a gente está atualizando o registro. Então, agora vai faltar só a gente deletar um registro. A gente vai criar aqui nosso delete para deletar um cliente. E a gente vai utilizar essa mesma rota aqui. Só que aqui vai ser delete. Também a gente vai utilizar o ID também. A gente vai. Aqui no delete é bem simples. A gente vai deletar um cliente pelo ID dele. Esse ID é uma string. A gente vai pegar lá dentro do nosso banco de dados, nosso collection, o find one. Dessa vez agora o delete, para ele deletar um termo de lá de dentro. A gente vai de novo buscar aquele ID. Eu vou até pegar aqui em cima, que a gente vai ser essa mesma coisa aqui. Vai ser esse ID, vai ser object ID. Aí a gente vai buscar pelo ID lá. Ele já faz tudo isso pra gente. Esse find, one and delete. A gente vai pegar lá dentro do banco de dados, de acordo com o ID, e ele já vai deletar isso. Então, a gente só vai botar para retornar aqui uma mensagenzinha. Vou pegar essa mensagem aqui que já está pronta. Vou só acrescentar ela aqui e aqui eu vou mudar para cliente deletado com sucesso. Ah, tá faltando 2 pontos aqui. Atualizar. Aqui disse que deu tempo. Bora voltar lá no Fast API. Pronto, o nosso delete foi criado aqui. Antes disso, bora adicionar também por aqui por dentro também mais um registro para a gente excluir. Vou só pegar aqui no Fast API, é o tryout aqui, esse modelo aqui. É o modelo que a gente usa no nosso banco. Vou adicionar aqui, botar um outro nome. Aí, tá aqui, arroba e-mail 2.
Toma a idade de 20. Inserir aí. Tá aqui, já foi inserido. Bora voltar lá no Fecha API e ver se ele tá listado aqui. Tá listado aqui. Aí, o que a gente vai precisar lá no nosso delete? A gente vai precisar do ID aqui. É o tryout aqui, então bora pegar esse ID dele. Colar aqui no campo e executar. Tá aqui, apareceu a mensagem. Código 200 de sucesso. Cliente deletado com sucesso. Bora ver se ele foi deletado mesmo. Bora executar nosso get aqui de novo. Ó, aqui ele já sumiu daqui. Bora ver também lá dentro do nosso banco de dados se ele sumiu. Atualizando. Ó, então, é tudo aqui a nossa conexão. Então, gente, ó, então, o nosso import aqui, ó, nosso post, nosso get, put, delete, está tudo funcionando. O CRUD está completo, que é o básico, né? Que é o criar, buscar, atualizar e deletar, que é o que a gente aprende. Só que, só para dar mais uma melhorada, um detalhezinho, aqui nesse nosso buscar clientes, ele está retornando, mas ele retorna tudo que a gente tem. Por exemplo, aqui, porque aqui a gente tem pouco registro, tem dois só. Mas se eu viesse aqui nesse get, esse get aqui, ele está listando tudo. Ele está listando tudo que a gente tem. Se a gente tivesse 1000 registros, ele ia retornar os 1000 registros aqui. Claro, se a gente quisesse que retornasse tudo, ele é uma boa, mas é melhor a gente botar também uma busca que seja algo específico. Por exemplo, eu quero ter só, retornar só um cliente, só uma pessoa. Vou até deixar aqui embaixo mesmo desse get, botar ele aqui. Vou reaproveitar essa parte aqui. Na verdade, eu vou pegar esse aqui que tem o ID, colar aqui. Aí que eu vou botar que vai ser o get por ID. Ou pode ser por nome também, mas que eu vou botar o ID para a gente testar. Não dá dúvida. Ele, aqui ele não vai ser put, ele vai ser get. Ele vai ser get também, porque ele vai fazer uma busca. A gente vai começar nossa funçãozinha aqui. Aí eu botei listar cliente, né? Esse aqui pode ser buscar cliente. Aí a gente vai buscar ele, a gente vai retornar aquele ID, que é uma string, né? Vai utilizar esse ID para fazer a busca. Vai pegar lá o cliente, do lado do nosso banco de dados, nosso collection. Aqui a gente vai ser o find one, vai retornar só um. E ele vai retornar de novo esse ID aqui, esse object ID. Até copiado aqui. E isso vai retornar o quê para a gente? Vai retornar um cliente individual, que é o que a gente já tem criado. Ele está de acordo com o cliente. Pronto, esse aqui vai ser o nosso get por ID. Ele vai buscar uma coisa específica. Agora, bora voltar lá no Fast API, para ver se ele vai aparecer aqui. Tá aqui o nosso outro get, só que por ID aqui, ó. Get, eu parecido com esse get, só que tá com ID aqui. Ó, aqui já apareceu o campinho para procurar o ID. Bora dar um get aqui de novo para retornar tudo. Bora pegar esse ID aqui.
Você vai ter que retornar esse registro lá. Dá o tryout aqui, colar ele e executar ele. Código 200, então ok. Ó, retornou aqui, gente. Então, tá tudo ok. Mas hoje em dia, a gente é utilizado essas principais 4 ferramentas para qualquer back-end de banco de dados. A gente vai utilizar que é o famoso CRUD, né? Só que aqui, claro, a gente incrementou esse GET para buscar por ID, que também isso já é uma boa prática de programação. Aqui, ontem a gente viu que a gente fez o patch, que é para atualizar por partes. Mas aqui a gente não está preso a atualizar. Por exemplo, se a gente quiser atualizar só o termo, a gente atualiza, porque a gente já tratou isso aqui dentro. Aí não precisou a gente criar uma chamada escrito patch, que é para atualizar uma parte única. Porque aqui dentro do atualizar, a gente já botou isso aqui, ó, que é o dict do cliente. Aí, como ele já entende que é uma coisa que já tem criada, se tu atualizou só um valor lá, só um nome, ele vai mandar o valor antigo que já tinha junto. É como se fosse o patch e o put junto. Mas então a gente pode ver que está tudo pronto. A gente conectou com o banco de dados não relacional, no caso que é o MongoDB, fez toda a conexão junto com o Fast API, fez o teste no Fast API e também fez o teste no Mongo. Então a gente viu que está tudo funcionando. O material que foi mandado para vocês também tem um código bem parecido com esse. Aí vai da criatividade de vocês criarem aqui, criar um produto, por exemplo, e mudando. Aí vocês vão mudando no código de acordo com o que vocês querem.